Direito desta semana é sobre direito eleitoral. O curso fala sobre a reforma eleitoral, autonomia partidária, acessibilidade eleitoral, refinanciamento e muito mais. As aulas são com o professor Joelson Dias. Olá, muito obrigado pelo seu prestígio, a sua participação em nosso Saber Direito. O nosso enfoque é o direito eleitoral e temos cuidado nos últimos módulos das principais reformas à legislação, a reforma eleitoral, a reforma política e a sua repercussão já nas eleições de 2018. Vimos com especificidade os principais temas da reforma eleitoral, vimos como isso repercute também na própria atuação dos partidos políticos, recordamos o déficit democrático na participação política das mulheres e também das pessoas com deficiência, cuidamos de aspectos relevantes do financiamento eleitoral e agora nos dedicaremos a esmiuçar como o TSE, a Justiça Eleitoral, enfrenta as representações, as ações propriamente ditas, sempre que verificada alguma prática ilícita, alguma ilicitude mesmo, no que diz respeito à arrecadação e gastos de recursos de campanha, enfim, a representação prevista no artigo 30A da Lei 9.504, bem assim, tudo o que diz respeito à captação ilícita de sufrágio, a assim denominada compra de voto, tipificada no artigo 41A também da Lei 9.504. E, finalmente, uma breve discussão sobre as chamadas condutas vedadas e a representação contemplada no artigo 73 da Lei 9.504 para coibir esse tipo de prática. É muito importante lembrar que, mais do que a administração das eleições, coisa que não é fácil, imaginemos as dimensões continentais do nosso país e mesmo a dimensão, o tamanho de cada estado, mas mais do que esse seu desafio, que é administrar as eleições, a Justiça Eleitoral também tem por competência constitucionalmente atribuída julgar as ações, as representações decorrentes das eleições. Mas, mais do que cuidar propriamente da aplicação das regras do jogo, saber se os partidos definiram corretamente as suas listas de candidatos, se apresentaram o número correto de candidatos, partidos e coligações às eleições, saber se, porventura, os documentos foram corretamente apresentados pelos candidatos, pelas candidatas, depois dispor também, analisar também a própria questão da apuração, da distribuição das cadeiras, enfim, mais do que saber se, cumpridas essas chamadas regras do jogo, é importante lembrar que a Justiça Eleitoral tem também uma importante atuação no que diz respeito à garantia da própria legitimidade do processo eleitoral. Ou seja, mais do que observância das regras do jogo, a Constituição quer que as eleições transcorram na sua mais absoluta normalidade, mais absoluta regularidade e não sejam, de modo algum, influenciadas pelo abuso do poder político, pelo abuso do poder econômico ou por práticas como a captação ilícita de votos ou a captação, o uso indevido, irregular, ilícito, a arrecadação ilícita e o gasto de recursos nas campanhas eleitorais e sanciona também as próprias condutas, algumas condutas de agentes públicos, agentes políticos, na perspectiva de manter a igualdade na competição, justamente para que alguns candidatos não levem vantagem em relação aos demais. Ou seja, é por força da própria Constituição que a Justiça Eleitoral exerce, então,
esse seu difícil mistério, essa sua difícil atribuição, que é julgar as representações eleitorais, julgar as ações por abuso de poder político, abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, que levam muitas das vezes, ou podem levar, a cassação não só ao indeferimento do registro, mas a cassação do próprio mandato, ou seja, o candidato, a candidata já eleito, já eleita, pode perder até mesmo o seu próprio mandato se incorrer em uma dessas práticas ilícitas e, claro, com todas as consequências daí também decorrentes para o próprio exercício dos seus direitos. Comecemos de modo específico sobre a representação prevista no artigo 30A da Lei 9.504, lembrando que, enfim, esse artigo específico que traz a possibilidade de qualquer partido político ou coligação, depois a própria Justiça Eleitoral, o TSE, reconheceu legitimidade também ao próprio Ministério Público, é claro, para representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Essa é a redação mais atual, depois da Lei 12.034 de 2009, 15 dias da diplomação, relatando fatos, indicando provas, pedindo a abertura de uma investigação judicial para apurar aí as condutas em desacordo com as normas da Lei 9.504, mais especificamente relativas à arrecadação e gastos de recursos. Claro, o propósito da legislação não é outro, senão tentar evitar esses ilícitos, a captação ou gastos ilícitos de recursos, sempre na perspectiva de que, enfim, pelo menos esse é o entendimento da Justiça Eleitoral, a norma tutela, nesse caso específico do artigo 30A, a moralidade das disputas, a lisura das eleições, tentando evitar que alguém possa se aproveitar de recursos, fontes provenientes de fontes vedadas ou mesmo de origem não identificada na sua campanha eleitoral, se beneficiando, claro, em detrimento dos demais candidatos. Portanto, o bem jurídico tutelado, nesse caso específico do artigo 30A, é justamente a moralidade e a lisura do pleito, ou seja, tentando evitar ali, enfim, uma espécie de abuso do poder econômico que poderia, claro, comprometer aí a igualdade de oportunidades, de chances entre os candidatos. Enfim, como a doutrina mais autorizada sempre enfatiza, o que se está a buscar aí é justamente, então, essa igualdade entre os candidatos, essa lisura do pleito. E, claro, sabemos todos nós, a própria transparência nas campanhas. Ou seja, o artigo 30A vem justamente nessa perspectiva de conter o abuso de poder econômico, como eu dizia, mas mais do que isso, ter certeza de que tanto a arrecadação como os gastos transcorrerão aí na sua mais absoluta transparência, justamente para permitir que partidos, candidatos, candidatas, o Ministério Público, e claro, eu digo sempre, principalmente o eleitor, a eleitora, possa fiscalizar os gastos, a própria arrecadação primeiro e depois os gastos de campanha, tentando refrear justamente, como o próprio TSE, em muitos dos seus julgados, enfatiza a captação pelo poder político, do poder político pelo poder econômico. Por isso, enfim, é que se estabelecem todos esses critérios, esses requisitos no julgamento dessas representações. É esse o fim que a legislação tem em mente e é esse fim, claro, que a Justiça Eleitoral sempre muito atenta ao julgar essas representações. Nós temos que lembrar que não há se confundir a representação do artigo 30A com a ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Ou seja, nesse artigo 22 nós temos, na verdade, o gênero do eventual abuso de poder econômico durante as eleições. E por isso a previsão específica dessa ação de investigação judicial eleitoral, a própria Lei Complementar 64/90, que, como sabemos, trata
das inelegibilidades, trata das desincompatibilizações e trata das inelegibilidades justamente porque a Constituição, no seu parágrafo 9º, artigo 14, quis, como dizia, que mais do que as regras do jogo, esteja a Justiça Eleitoral muito atenta à legislação primeiro, claro, por isso todas essas normas, todas essas regras, e depois a própria Justiça Eleitoral, na sua atuação, muito atenta a qualquer prática que possa comprometer a normalidade, a regularidade das eleições, enfim, que possa comprometer a sua própria legitimidade. Por isso é que são hipóteses distintas, a primeira do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que trata de modo mais amplo do abuso do poder econômico, que não é objeto propriamente desse nosso módulo, mas enfatizando sempre que para a configuração dessa hipótese do artigo 22 da Lei Complementar 64/90 se fará sempre muito importante identificar a gravidade do ato praticado, ou seja, tem que ter uma repercussão realmente decorrente ali da prática para que possa macular o pleito, de modo que, evidenciada essa gravidade, responda aquele representado, eventualmente até mesmo com a perda do seu mandato e a própria sanção de inelegibilidade. Já o artigo 30A da Lei 9.504 volta-se justamente na investigação específica dessa espécie de abuso de poder econômico, em que pode se configurar a arrecadação ilícita ou mesmo o gasto durante a campanha eleitoral. Por isso é que não há se falar, por exemplo, no deslocamento da competência para o corregedor dessas representações do artigo 30A da Lei 9.504. Até se adota, por força de disposição da própria Lei 9.504, é bem verdade, o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Mas o fato de se adotar o rito do artigo 22 da Lei 64/90, tão somente para que se assegure aos representados, aos acusados, claro, a mais ampla dilação probatória, a mais ampla oportunidade de ampla defesa mesmo e contraditório e com todos os recursos aí inerentes, não significa dizer que se desloque a competência para o corregedor, no caso dos tribunais regionais eleitorais ou mesmo do TSE, já que na época das eleições são designados juízes eleitorais que se ocupam justamente dessas representações da Lei 9.504, é sempre o juiz eleitoral auxiliar no TRE ou no TSE que cuidará dessas representações da Lei 9.504. Tudo isso que eu falo vale também para o artigo 41A, vale também para o artigo 73, representações que veremos ao longo desse módulo, mas isso não significa... os juízes auxiliares serão os relatores dessas representações, serão essas representações até mesmo julgadas em plenário, tanto do TRE como do TSE, mas isso não significa dizer que porque se adotará o rito, tão somente o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que se deslocará a competência para o próprio corregedor, seja nos tribunais regionais eleitorais, seja no próprio TSE. Então, essa é uma distinção procedimental de fundamental importância. A não ser, é claro, que se conjugue numa mesma ação, isso também é possível, enfim, a própria imputação de abuso do poder econômico do artigo 22A da Lei Complementar 64/90 e, eventualmente, também a prática da arrecadação ou gasto ilícito em campanha eleitoral, tipificada como estamos a ver no artigo 30A da Lei 9.504. Ou seja, é possível acumular as ações, é possível acumular os pedidos, sabendo de antemão que só pela representação da lei, do artigo 30A da Lei 9.504, só pela representação não será possível a decretação da inelegibilidade. Essa inelegibilidade, depois, num outro momento, numa outra ocasião, por exemplo, quando do pedido de registro de candidatura até poderá repercutir, porque por força da Lei 64/90 se poderá identificar que justamente porque condenado
condenada em uma representação da Lei 9.504, seja o artigo 30A, o 41A ou 73, esse candidato, essa candidata poderá, por conta dessa condenação, numa dessas representações da Lei 9.504, ser considerada inelegível, mas não é propriamente a representação da Lei 9.504 que, ao seu final, identificada a responsabilidade, impostas as sanções ali, que pode ser a multa e junto com essa multa, inclusive o indeferimento do registro ou até mesmo a cassação de um mandato, não significa dizer que nessas representações, se for só a representação da Lei 9.504, também poderá ser imposta a inelegibilidade. A inelegibilidade, então, será uma decorrência de eventual condenação nessas ações. E já no artigo 22, específico por abuso de poder econômico da Lei Complementar 64/90, aí, claro, além da consequência da eventual cassação até mesmo do mandato, da imposição de uma multa, claro, poderá ser declarada também ali a inelegibilidade do responsável pela prática do ato. Então, são considerações importantes, distinções importantes que, claro, todas poderão depois, com mais vagar, com mais cuidado, esmiuçar na boa doutrina, hoje já consolidada sobre o tema, e, claro, com esse fácil acesso que todos nós temos hoje, a própria jurisprudência da Justiça Eleitoral, do TSE, mais especificamente em sua página na internet. Importante lembrar também, enfim, que desde a súmula 38 do TSE, nessas ações que visam aí a cassação de registro, diploma ou mandato, ou seja, todas essas observações valem aí para essas representações da Lei 9.504, exigem, reclamam o litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice da chapa, claro, oportunizando aí também ao vice a chance de se defender, no entendimento de que, sendo um na chapa, claro, imputando-se a responsabilidade por uma dessas práticas durante a campanha, eventualmente respondam os dois, titular e vice, eventualmente até mesmo com o seu mandato, caso condenados nessas ações. As sanções, como vimos, pode levar mesmo a negativa do diploma, a recusa em se diplomar ali o candidato, ou mesmo cassar o diploma, se já houver sido outorgado, se mesmo configurada essa prática. É claro, e há todo um entendimento, pelo menos é isso que se busca ver consolidado, de modo possa assim se afirmar as garantias eleitorais, no sentido de que meras ilações, meras presunções não são suficientes para embasar uma condenação em uma dessas três representações, a do 30A, a do 41A ou a do 73A da Lei 9.504. Afinal, são sanções as mais severas que podem ser aplicadas, custando aí ao eleito, à eleita, até mesmo o seu mandato, é importante enfatizar isso, custando aí ao eleita, à eleita, em caso de condenação, até mesmo a sanção de inelegibilidade, como enfatizei antes, por prazo eventualmente até mesmo superior a 8 anos. Então, com todas essas considerações, a gravidade das sanções, enfim, o risco que isso pode ou significa para a própria soberania popular, porque, claro, no que se retira um mandato, no que se caça um mandato, de uma certa forma, se está ali a dizer a parcela do eleitorado que votou naquele candidato, que votou naquela candidata, que aquele candidato, aquela candidata, por mais que eleita tenha sido, não tinha ou não tem legitimidade para assumir o cargo. Ou seja, há sempre uma dificuldade enorme, um desafio muito grande em se compatibilizar a soberania popular, ou seja, a vontade popular na escolha daquele candidato, daquela candidata, com a legitimidade das eleições também prevista constitucionalmente. Aliás, um interessante julgado sobre essa difícil ponderação
desses valores constitucionalmente contemplados está justamente na ação cautelar 93.313, julgada pelo TSE em 2015. Nela, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, há mesmo da parte do relator, e claro, acompanhado pela Corte, essa preocupação com a judicialização extremada do processo político eleitoral. Porque, claro, ninguém absolutamente em sã consciência quer que o processo eleitoral seja resolvido nas cortes ou pelas cortes. Todo esse esforço em se conter aí os abusos, em se estabelecer regras muito previamente definidas, justamente para que o próprio eleitor, a própria eleitora, na verdade, é quem decida o eleito, a eleita. Mas, nesse julgado, fica nítida, então, essa preocupação da Corte, do Tribunal Superior Eleitoral, com essa judicialização extremada do processo político, razão pela qual o próprio tribunal entende que isso não significa dizer necessariamente que a Justiça Eleitoral não tenha ali competência, atribuição para examinar eventuais condutas à margem da lei eleitoral, mas que tudo isso deve ser feito com muita parcimônia, com muito equilíbrio, buscando ali a exata compreensão da reserva legal proporcional e também desde que evidenciadas essas imputações todas, corroboradas em provas lícitas, em provas robustas, que mostrem mesmo toda a gravidade aí de qualquer uma dessas condutas. Importante lembrar também que a mera desaprovação das contas também não vai levar, isso por si só não autoriza a cassação de um mandato ou mesmo o indeferimento de um diploma. Ou seja, pode até ser que a desaprovação das contas tenha ali elementos que configurem até mesmo o abuso do poder econômico, esteja aí, ou estejam os legitimados, aptos a ofertar uma representação, como vimos pelo artigo 22 da Lei Complementar 6490. Mas isso não significa dizer que só pela simples rejeição das contas, evidenciado ali talvez uma mera formalidade ou uma ilegalidade na doação, mas que não tenha lá a nota de má-fé, que não tenha lá a gravidade suficiente, que isso resulte aí na aplicação das graves sanções do artigo 30A da Lei 9.504. Assim, alguns julgados do TSE evidenciam mesmo todo esse cuidado da Corte para que não se condene de maneira indevida, só com base na presunção, só com base ali em indícios, alguém, enfim, pela conduta tipificada no artigo 30A da Lei 9.504. Ou seja, até porque aspectos como o devido processo legal, a ampla defesa e todos os recursos a ela inerentes, bem assim a soberania popular, também são aspectos consagrados na nossa própria Constituição. Uma outra importante alteração, advinda de reforma eleitoral anterior, em 2015, pela Lei 13.165, diz com a reunião de todas essas ações para julgamento conjunto. Houve muito tempo em que a jurisprudência da Justiça Eleitoral se consolidou no sentido de que não havia litispendência entre essas ações. Claro que há toda uma discussão técnica ainda hoje sobre o que essa previsão legal acerca das ações, da reunião das ações, quer propriamente significar, qual a sua relação com a litispendência entre esses diferentes processos, ações, representações que podem ser propostas, ajuizadas durante o ano de eleição, durante a campanha eleitoral, mas o que importa é que hoje, por força dessa alteração na Lei 9.504, no seu artigo 96, pela Lei 13.165 de 2015, enfim, ainda que proposta uma ação de investigação judicial eleitoral, uma outra representação da Lei 9.504, referindo-se todas elas aí às mesmas partes, aos mesmos fatos, serão elas reunidas por força, então, dessa inovação a partir da reforma eleitoral em 2015.
Um outro aspecto que era muito importante também, que era assim de ser ressaltado, é a própria questão da execução imediata, das sanções decorrentes do julgamento dessas representações ou ações, como queiram, previstas na Lei 9.504. Por muito tempo se entendeu que essa execução era imediata, quer dizer, logo que julgado ali pelo juiz eleitoral ou até mesmo pelo TRE, comprovado o ilícito, de imediato se indeferia um registro, de imediato se afastava mesmo o candidato ou mesmo o eleito ou eleita do cargo, sem prejuízo, claro, dos eventuais recursos que ainda pudesse interpor, até que veio na última reforma também de 2015 essa previsão de que, em se tratando dessas representações da Lei 9.504, se assegura, pelo menos ali durante o prazo de tramitação do primeiro recurso, seja ele nominado, seja ele ordinário, né? O recurso que vai do juiz para o TRE ou que vai do TRE para o TSE, nesses casos de cassação de mandato nas instâncias originárias, de se assegurar, enfim, a permanência no cargo, ou seja, a execução não é propriamente mais imediata, enfim, de quem responde pela conduta, até que a instância superior possa julgar o seu recurso, possa se concluir, assim, a fase de tramitação, a fase ordinária de tramitação dessas representações ou ações. Aspecto importante também que precisamos abordar diz com a representação por captação ilícita de sufrágio, a famosa, assim denominada, compra de votos, tipificada no artigo 41A da Lei 9.504. A disposição expressa da lei é de que qualquer doação, oferecimento, promessa, a simples promessa ou a entrega, é claro, de bem ou vantagem de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, pelo candidato ao eleitor, com o fim de lhe obter o voto, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, pode então configurar essa conduta vedada pelo artigo 41A da Lei 9.504. A constitucionalidade desse artigo já foi, inclusive, aferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 3592, ainda em 2007, porque à época se entendia que, em decorrência das graves sanções de indeferimento do registro, ou como vimos até mesmo a cassação do mandato, poderiam resultar aí numa hipótese de inelegibilidade. E claro, como essas hipóteses de inelegibilidade são previstas em lei complementar, não poderia a Lei 9.504, que é uma lei ordinária, dispor sobre o assunto. Mas não foi esse o entendimento do Supremo nessa ADIM e acabou-se com isso confirmando mesmo a constitucionalidade desse artigo 41A da Lei 9.504. Importante lembrar que o período de incidência, como dissemos, é justamente após o pedido de registro de candidatura, é o que está expresso na própria lei. E quais são, então, os requisitos para a caracterização, a configuração dessa captação ilícita de sufrágio? Pelo entendimento, claro, a partir do que está na própria lei, a Justiça Eleitoral entende que se reclama a presença simultânea dos seguintes requisitos. Claro, uma daquelas práticas que acabamos de ver tipificadas no artigo 41A da Lei 9.504, o fim específico de obter do eleitor o seu voto, mediante aquela doação, aquela promessa, aquela entrega de um bem ou de uma vantagem. Claro, importante isso, a participação ou, no mínimo, a anuência do candidato beneficiário nesse tipo de prática. São vários os julgados do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido. Aspecto importante também que merece a nossa reflexão diz com a representação do artigo 41A da Lei 9.504, a assim chamada, batizada, denominada compra de votos, ou seja, a Lei 9.504 tipifica como conduta vedada, em seu artigo 41A, qualquer doação,
oferecimento, até mesmo promessa ou a entrega de qualquer bem ou vantagem de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, pelo candidato ao eleitor, com especial fim de agir, desde o início da sua candidatura, do registro da sua candidatura até o dia das eleições. É importante lembrar que a própria constitucionalidade desse artigo 41A da Lei 9.504 já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 3592, entendendo que, por mais severa que seja essa sua sanção, como vimos até mesmo de cassação do próprio mandato, que isso não configura propriamente uma inelegibilidade. É que, como sabemos, as inelegibilidades estão previstas na Lei Complementar 6490 e, claro, não poderia a Lei 9.504, de ordem ordinária, como sabemos todos, dispor, então, sobre qualquer inelegibilidade. Mas não foi esse o entendimento do Supremo no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade e, por isso, se entendeu à época pela constitucionalidade desse artigo 41A da Lei 9.504. É importante lembrar que, claro, por força até do que está na legislação, o próprio TSE também já consolidou a sua jurisprudência no sentido de que somente após o pedido de registro de candidatura é que alguém pode responder aí pela prática prevista no artigo 41A da Lei 9.504. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral também já se consolidou no sentido de que, para a caracterização, a configuração dessa hipótese de captação ilícita de votos, é necessária a ocorrência simultânea dos seguintes requisitos. Claro, qualquer uma daquelas condutas que acabamos de ver tipificadas na cabeça, no caput do artigo 41A da Lei 9.504, mas o fim específico de obter do eleitor o seu voto e também a participação ou anuência do candidato beneficiário pela prática do ato. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral também já caminhou, se consolidou há muito no sentido de que não é necessária a atuação própria, direta ali do candidato, do beneficiário por tais práticas. Da mesma forma, prescinde do pedido formal expresso de voto, ou seja, desnecessário esse pedido expresso de voto, o que se busca, o que se investiga necessariamente é apenas a anuência do candidato e, claro, o especial fim de agir na oferta dessa doação ou na realização dessa promessa, na entrega de um bem, na entrega de uma vantagem, buscando alcançar, obter com isso o voto do eleitor. De qualquer sorte, como já vimos em relação à representação do artigo 30A, também no caso das representações por captação ilícita de votos, há que se buscar ali uma prova robusta, uma prova concreta, não podem ser apenas os indícios, não pode ser aí apenas, enfim, suposições a resultar na condenação desse candidato. Ou seja, há que se comprovar que o candidato deu mesmo ali a sua anuência ou de alguma forma participou, ainda que de maneira indireta, da prática desses atos. Pois bem, a atual jurisprudência do TSE, enfim, como dizia, não exige, então, essa prova direta da participação do candidato, bastando, enfim, que seja evidenciado ali, claro, sempre de maneira robusta, para que se preserve as próprias garantias eleitorais, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência aí dos fatos pelo candidato. Ou seja, é necessário demonstrar também, como vimos, a própria finalidade eleitoral. Ou seja, tem que se demonstrar mesmo, firmemente, que as vantagens e serviços, ou mesmo a promessa ali, foi tudo isso condicionado ao voto do eleitor. Precisamos analisar também, no que diz respeito ao artigo 41A da Lei 9.504, alguns aspectos processuais. Por isso, de fundamental importância identificar
quem é que tem a legitimidade para a oferta dessa representação, lembrar da atuação também dos juízes auxiliares, como vimos ali em relação às condutas tipificadas no artigo 30A da Lei das Eleições, e também a própria repercussão dessas sanções, o prazo para a defesa, as provas, como vimos, a necessidade de que seja mesmo comprovada de maneira robusta essa prática. Claro, lembrando sempre que isso é mesmo muito necessário, essa confirmação extreme de dúvidas da prática desse ato, dessa conduta tão grave que é a captação ilícita de votos, por conta da repercussão, também nesse caso do 41A, no que diz respeito à sanção, que pode levar ao indeferimento do registro, que pode levar à cassação do próprio mandato e, claro, como vimos antes, até mesmo a em decorrência dessa representação, não é que necessariamente na representação será decretada a inelegibilidade do acusado ou da acusada, mas, enfim, por conta de uma condenação nesse tipo de representação, o acusado, a acusada, posteriormente responder até mesmo por inelegibilidade naqueles prazos largos da Lei Complementar 64/90, com as alterações promovidas pela Lei 135 de 2010. Pois bem, a legitimidade também nesse caso é do partido político, dos candidatos e, claro, também do próprio Ministério Público Eleitoral. Ou seja, e lembrar também no que diz respeito à legitimidade passiva, que somente os candidatos respondem aí pela chamada compra do voto. E tudo aquilo que dissemos em relação ao juiz auxiliar também vale aqui nessa representação do artigo 41A da Lei 9.504, ou seja, os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral designa aí os seus juízes auxiliares que atuam para o julgamento, no julgamento das representações da Lei 9.504, durante o período de campanha eleitoral ali propriamente dito, e é da competência desses juízes, ainda que esses casos sejam levados a julgamento em plenário, a competência, a atribuição, portanto, do julgamento aí dessas representações. Lembrando que, por força de alterações na Lei 9.504, também, nesse caso do artigo 41A, vai até, enfim, a data da diplomação, aí a possibilidade de se oferecer uma representação por esse tipo de conduta vedada, o prazo de defesa de 5 dias, porque também nesse caso do artigo 41A, por força do que está na Lei 9.504, se adota o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. De novo, não há se confundir a ação de investigação judicial e eleitoral prevista no artigo 22 da Lei 64/90 por abuso de poder econômico, por abuso de poder político, por uso indevido dos meios de comunicação, com essas representações específicas da Lei 9.504. Quis a legislação que, para uma maior garantia dos acusados, fossem as representações da Lei 9.504 processadas segundo o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. E tão somente isto não significa dizer que, pelo uso do rito, a depender, claro, do que constar da inicial da representação, venha o acusado a responder também por abuso de poder econômico, a responder por abuso de poder político ou ter, ao final do julgamento dessa ação, decretada até mesmo a sua inelegibilidade. Pois bem, e enfatizando uma vez mais, isso me parece muito importante, a consolidação da jurisprudência eleitoral, no sentido de que é mesmo necessário a demonstração, ou necessária a demonstração por prova robusta desse tipo, da prática desse tipo de ato. Quer dizer, pode até ser comprovada por uma testemunha, por óbvio, mas tem que ser essa testemunha aí muito consistente no que diz respeito ao seu depoimento de comprovação da prática da infração. Tem toda uma discussão também, geralmente nesses casos do artigo 41A, sobre as gravações ambientais, porque, claro, entende a Justiça Eleitoral que é lícita esse tipo de gravação realizada aí por um dos interlocutores, mas essa é uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do TSE, sempre recorrente, de muito debate, de muita reflexão.
claro, vale aprofundar muito nesse tema, enfim, pelo interesse acadêmico mesmo que desperta, mas mais do que isso, para se ter certeza de que serão lícitas as provas, necessariamente devem ser lícitas as provas a justificar, a corroborar aí esse tipo de condenação por prática tão grave como é a captação ilícita de sufrágio. Enfim, desnecessária também a demonstração de potencialidade, isso já de uma certa forma vem à tona sempre por conta do que estava nas imputações de abuso do poder político, abuso do poder econômico, e aí mais especificamente no que diz respeito ao artigo 22 da Lei Complementar 64/90, mas é claro, como vimos que não se confundem as representações do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, a ação de investigação judicial eleitoral, com as representações da Lei 9.504, por certo que não há mesmo se falar aí da necessidade de demonstração de potencialidade para que, enfim, de influenciar no resultado do pleito para que com isso se possa dizer configurada, então, a prática da captação ilícita de sufrágio. Sobre as sanções, é importante lembrar que, no caso específico do artigo 41A da Lei 9.504, são aplicadas necessariamente de modo cumulativo, ou seja, a multa e também o indeferimento do registro ou mesmo a cassação do mandato. Os recursos têm o prazo de 3 dias depois de alterações que sofreram ali a Lei 9.504, nas sucessivas reformas eleitorais ao longo dos anos das eleições, desde a sua edição em 1997. Lembrando também que, no que diz respeito à execução imediata do julgado, valem aquelas observações feitas antes, quando examinávamos as representações do artigo 30A da Lei 9.504, ou seja, houve uma alteração no sentido de que agora, pelo menos até o julgamento do recurso ordinário, enfim, do TRE para o TSE, ou do recurso nominado do juiz para o TRE, que aquele, porventura, acusado dessa prática de captação ilícita possa permanecer no cargo até que efetivamente esse seu recurso seja julgado, até que a fase ordinária se conclua. Bom, importante, como venho enfatizando, desde que cuidávamos da representação do 30A, é o que diz respeito à Lei 64/90, principalmente depois das alterações implementadas pela Lei Complementar 135 de 2010, no tocante à inelegibilidade. Afinal, há agora, a partir da chamada Lei da Ficha Suja, Lei da Ficha Limpa, enfim, a Lei Complementar 135 de 2010, a linha J, no inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, no sentido de serem inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado, na redação anterior, e agora com as inovações da Lei da Ficha Limpa, ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, ou seja, exatamente essa hipótese que estamos a analisar, mas também, como vimos, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, ou mesmo, como veremos mais adiante, por força de conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, ou seja, conforme está tipificado no artigo 73 da Lei 9.504, que impliquem cassação de registro ou do diploma. Ou seja, não é suficiente apenas a condenação por um desses ilícitos, mas da sanção da condenação tem necessariamente que resultar a cassação ou registro do diploma. E aí, claro, o prazo, como já vimos antes também, é pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Enfim, é uma sanção extremamente severa, uma sanção que realmente pode tirar alguém da vida pública, da vida política depois de tanto tempo de inelegibilidade. Por isso, a construção doutrinária, jurisprudencial mesmo, no sentido de que para essas condenações, apesar de não se exigir propriamente a gravidade, a influência do ato no pleito, mas que se veja sempre, se exija a prova robusta,
robusta, consistente, extreme de dúvidas, não se fique só nas presunções, nos indícios, para que não, enfim, de uma eventual condenação até injusta, não resulte todas essas consequências, esses prejuízos mesmo aos, porventura, representados nesse tipo de representação. Importante, então, lembrar que para que se impute aí a inelegibilidade em decorrência das condenações por uma dessas ações que estamos a analisar nesse módulo, 41A, 30A, 73A da Lei 9.504, que a decisão tenha transitado em julgado, ou seja, proferido por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, enfim, que a prática dos delitos eleitorais especificados se configure, por óbvio, e também, finalmente, concomitantemente com todas essas condições anteriores, que se evidencie também aí na decisão judicial a aplicação da cassação ou do registro do diploma. Bem, feitas essas considerações, que me pareceram assim mais relevantes, até pela premência do tempo, em relação ao artigo 41A, de fundamental importância também lembrarmos, pelo que a legislação consagra desde a edição da Lei 9.504 em 97, as chamadas condutas vedadas disciplinadas ali no seu artigo 73. É importante lembrar que essas condutas vedadas acabam contempladas na Lei 9.504 de 97 por força da emenda constitucional da reeleição, que acabara de ser aprovada, e aí, claro, se chegou ao entendimento que, como se permitiria, então, pela primeira vez no nosso sistema constitucional republicano, a reeleição de governantes, ou seja, daqueles que exercem cargos majoritários, e principalmente sem a necessidade de desincompatibilização, ou seja, o prefeito, o governador, o próprio presidente pode concorrer no próprio cargo sem necessidade de afastamento. Então, com isso, compreenderam os congressistas que seria importante incluir, contemplar na Lei 9.504 algumas condutas vedadas específicas, ali enumeradas, que se porventura constatada a sua ocorrência, levaria então a possibilidade do indeferimento do registro ou mesmo da cassação, enfim, da cassação do registro, da cassação do próprio diploma por força da sua ocorrência, justamente, como dizia, por conta do sistema da reeleição, numa tentativa, no esforço de, mesmo com a reeleição, se garantir ali, dentro do possível, as mínimas condições de igualdade entre os candidatos na disputa do pleito. Por isso, então, o artigo 73, na Lei 9.504, voltado, de uma certa forma, esse artigo, justamente para proibir, vedar aos agentes públicos, servidores ou não, as condutas tendentes a afetar, como dizia, essa igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. E são inúmeras as condutas contempladas ali no artigo 73 da Lei 9.504, relacionadas com o uso de bens públicos, móveis ou imóveis nas campanhas, quer dizer, vedando, proibindo qualquer uso de bens públicos, móveis ou imóveis aí nas campanhas, ressalvada ali uma hipótese de se poder usar ali um plenário de uma assembleia, por exemplo, para a realização de uma convenção partidária, proibindo também aí o uso de materiais ou serviços pagos com dinheiro público, também não permitindo, claro, qualquer tipo de cessão durante ali o seu horário de trabalho do servidor público para comitês de campanha eleitoral, o uso promocional em favor de candidato de bens e serviços de caráter social, a nomeação, a contratação, a demissão, enfim, uma série de figuras típicas do direito administrativo relacionadas aí com os servidores públicos.
E nos 3 meses que antecedem o pleito, também uma vedação expressa nesse artigo 73 da Lei 9.504, em seus incisos, no que diz respeito à transferência voluntária de recursos entre os entes, entre as unidades federadas, a vedação da publicidade institucional, dos pronunciamentos de governo, ressalvadas algumas hipóteses de urgência em casos de calamidade pública, sempre a depender de autorização da Justiça Eleitoral, despesas com publicidade acima ali da média determinada em lei, a revisão geral da remuneração dos servidores que fosse além ali do índice de inflação apurado, enfim, dos 180 dias anteriores à eleição, a distribuição gratuita de bens, valores, benefícios, enfim, qualquer vantagem ali por parte da administração pública, e vedada também a contratação de shows artísticos e mesmo aí o comparecimento dos candidatos à inauguração de obras públicas. Claro que essas condutas estão todas elas tipificadas no artigo 73 da Lei 9.504 para a sua melhor compreensão e a exata extensão do que esse artigo 74 veda, proíbe ou permite, se faz uma leitura mais detalhada, mais acurada desse artigo 73 da Lei 9.504. O importante é lembrarmos que o que a lei tenta vedar, na verdade, é o uso da máquina, é essa a finalidade, na verdade, do artigo 73 da Lei 9.504. Não permitir ali que os agentes políticos, os agentes públicos, na sua campanha, possam fazer uso da máquina em seu benefício ou em desvantagem, em prejuízo de outros candidatos, porque, claro, isso desigualaria as condições de disputa ou seja, não conferiria sequer legitimidade às eleições, coisa que vimos, é o que a Constituição também busca, que não só as regras eleitorais sejam cumpridas, mas que as eleições transcorram na sua mais absoluta normalidade e regularidade, sem qualquer interferência do abuso do poder político, do abuso do poder econômico, que nesse caso também é do abuso do poder político. Como se diz, as condutas vedadas são espécie do gênero abuso do poder político. Por isso, de novo, também nesse caso, é importante ressaltar que o rito será o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, mas não há se confundir a conduta típica prevista no artigo 73 da Lei 9.504 com aquela outra hipótese, como venho ressaltando, do artigo 22 da Lei 64/90, condizente ou com abuso do poder econômico, ou com abuso do poder político, ou com o uso indevido dos meios de comunicação. E pronto, também, enfim, já que se refere aí aos agentes públicos, aos agentes políticos, de fundamental importância é ver na própria lei a definição de agente público, uma definição extensa, ampla, na expectativa de se alcançar realmente qualquer pessoa vinculada aí, de alguma forma, à administração pública, cuidando para que não interfira esse servidor, esse agente com as eleições e de alguma forma interfira em prejuízo de outros candidatos ou até mesmo de outros partidos, rompendo aí, como dizia, com esta paridade de armas. Todas aquelas nossas considerações anteriores sobre a questão do litisconsórcio, da legitimidade, do próprio rito, da competência dos juízes auxiliares, do prazo para a defesa do rito ali do artigo 22, enfim, tudo isso é muito válido também nesse caso específico das condutas vedadas pelo artigo 73 da Lei 9.504. E, claro, as sanções, como vimos, pode ser aplicada só a multa, numa acepção estrita ali do princípio da proporcionalidade, ou mesmo a sanção mais grave de cassação do registro, cassação do mandato e, claro, com a consequência posterior da inelegibilidade por conta da prática dessa conduta. Bom, chegamos ao final desse nosso módulo, chegamos, na verdade, ao final desse nosso curso
vimos temas de fundamental importância para a nossa democracia, para a nossa cidadania, para a consolidação da nossa democracia e o fortalecimento das nossas instituições republicanas. Eu digo que absolutamente nada disso, de todas essas reformas à legislação, de todo esse esforço que fazem as nossas autoridades, a própria sociedade, no sentido de ver implementadas essas reformas, não terão validade absolutamente nenhuma se não cuidarmos com muito carinho, com muita atenção da nossa Constituição. Nós não podemos admitir qualquer espécie de retrocesso democrático. Tudo isso só vale se for para afirmar a democracia, a cidadania, a república, o Estado democrático de direito que a nossa Constituição reclama. Então, espero tenha sido momentos de muita reflexão, uma oportunidade rara que temos nesses dias de tanta tensão política, de tanto fundamentalismo mesmo, lamentavelmente, na troca de ideias, na discussão de ideias, na maneira como cada uma expressa a sua preferência por um candidato, por um partido ou por outro, termos propiciado pela TV Justiça esse espaço de reflexão, esse espaço de debate. É assim, com muita informação, com muita educação para a cidadania, que a gente faz valer de verdade o projeto de país, de sociedade que a nossa Constituição quer. Por isso, os meus mais sinceros agradecimentos à TV Justiça e a esses talentosos servidores, funcionários que tanto colaboram nos bastidores para a realização desse programa, por esse espaço privilegiado que me concedeu para, com os senhores e com as senhoras, aprofundarmos essa importante discussão, reflexão sobre a nossa democracia e as nossas instituições. Muito obrigado pela sua participação. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.